Saudamos a todos com a paz do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, pegue a sua harpa e vamos louvar juntos ao único que é digno. Vamos louvar o hino de número 56. Se você não tiver com a harpa, ainda dá tempo. Corra no armário e vamos louvar junto. Pegue sua harpa. Vamos louvar. Número 56, Tudo em Cristo. Dantes trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em seu Salvador. Dantes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Dantes desejava bênção do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor, não somente a bênção que tão pronto dá, mas Ele mesmo a fonte em que tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Dantes duvidava, era sempre eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu, sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Dantes queria o mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes o receio, hoje o doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É um prazer e um privilégio, mais uma vez, estarmos reunidos em nosso culto de doutrina, para, uma vez mais, sermos alimentados pela santa palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que enaltece, palavra que nos alimenta, que nos corrige, que nos coloca no caminho para chegarmos ao céu. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, para que o Senhor nos ajude e nos conceda a sua graça, a graça necessária para falar a sua palavra. Feche os olhos comigo, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus queremos te render graças por este momento, pelo teu povo que se reúne do outro lado, famílias que estão juntas, pessoas que nos ouvirão após este momento.
e que serão alimentadas e alcançadas pelo poder da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz e que tem a capacidade de encontrar os corações mais duros e transformar as vidas mais difíceis. Sabemos também que a tua palavra é capaz de consolar os corações, de confortar as almas, de nos exortar e nos trazer de volta ao caminho que tu preparaste para nós. Abençoe aquele meu irmão, minha irmã que está a me ouvir do outro lado, que ele possa ser alcançado pelo teu favor e que o Senhor possa se fazer presente na sua palavra, pois a glória será somente tua. Permanece conosco, assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus, mas enquanto eu estou aqui vasculhando o texto sagrado, você tem a oportunidade de, aí onde você está, compartilhar nas nossas redes sociais, compartilhe este link, dê o seu like, compartilhe para que outros possam também acompanhar o ensino da palavra de Deus. Existem pessoas que ainda não têm conhecimento do que você está ouvindo, do que você está aprendendo, mas seja um evangelista, como ensina o nosso pastor coordenador. Compartilhe este link para que outras vidas também sejam alcançadas pela ministração da palavra de Deus. Vamos ler o texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo de número 13. Abra sua Bíblia onde quer que você esteja, se você pode. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos que se fazem necessário para a nossa meditação nesta noite. Eu não quero não quero arvorar aqui uma doutrina, porque temos um pastor para fazer isso, mas quero fazer apenas uma reflexão da palavra de Deus e cremos que nesta reflexão Deus certamente falará aos nossos corações. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Glória a Deus. Meus queridos, este texto que lemos nesta noite, ele fala-nos de uma das mais belas parábolas de Jesus. Parábola é este recurso didático pedagógico que Jesus utiliza para falar, para ensinar, para transmitir lições poderosas das coisas celestiais para nós, humanos limitados. Como o Deus do universo, o Senhor de todas as coisas, poderia transmitir para nós, seres humanos limitados, as coisas celestiais. Entende-se então que Jesus, como mestre, querendo que os seus ouvintes o ouvissem, utiliza-se desse recurso didático. A narrativa do texto vai nos dizer que Jesus, a partir de então, vai se utilizar disto para poder falar com seus ouvintes. Havia ali uma grande multidão. E é interessante observar que Jesus utiliza de uma estratégia muito interessante. Acompanhe na sua Bíblia comigo. No versículo 13, diz a Bíblia que Jesus sai de casa naquele dia e ele está junto ao mar. E quando notam que ele saiu de casa, a multidão o cerca para ouvir, para receber dele, porque Jesus sempre tem o que nos dar.
Para aquele que chega com fome, com sede, com desejo de se aproximar do Mestre, ele sempre nos dispensa com algo especial da parte dele. Nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus, quando vê aquela multidão, nota que é interessante que ele tome um outro posicionamento. Então ele pega um barquinho que ali está, se afasta um pouco da margem, e dali ele consegue se dirigir para toda aquela multidão que está na praia, aguardando de Jesus alguma coisa. Existe uma expectativa para aquilo que o Mestre vai falar. Pois quando o Mestre fala, o povo já sabe que quando o Mestre fala, alguma coisa acontece. Algo se transforma, o cenário muda, as circunstâncias mudam, porque o Mestre vai falar. E é com este viés que estamos tratando aqui. Os homens que perseguiam Jesus, os fariseus, os escribas da época, os saduceus, que estavam ali sempre questionando Jesus, estavam medindo milimetricamente cada palavra que Jesus falava, para que nesta fala pudessem lhe pegar, né, lhe alcançar de alguma forma e poder colocá-lo contra a multidão, contra a lei. Então Jesus, que é o Senhor, que é sábio, toda a sabedoria e plenitude habita nele, ele agora utiliza de um recurso para falar com as pessoas, transmitir-lhe as verdades, e quando lhe transmitir a verdade, essas pessoas possam entender, porque vieram com o coração voluntário. Mas para aqueles que não vieram com o coração voluntário, somente irão ouvir, não irão entender e vão seguir as suas vidas normalmente. Mas nesta parábola que Jesus transmite, e essa é uma das primeiras parábolas que ele começa a ensinar, é necessário que a gente preste atenção nas lições que surgem aqui com esta parábola. Observe comigo na sua Bíblia. Jesus começa dizendo, no versículo 3, no final do versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus utiliza de uma figura de linguagem muito comum, muito prática, muito simples daquela época, muito comum a todos, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, todos iriam se identificar com este ensino, porque este personagem era um personagem comum da região. Era algo muito comum, algo muito corriqueiro. As crianças, quando se acordavam, que olhavam pela janela, talvez vissem seu pai, sua mãe, seus tios, seus familiares, como semeadores que saíram a semear. Então era uma palavra muito simples, era uma figura muito simples. Jesus sabia como alcançar o coração desses homens, daquela população, daquela multidão. E quando Jesus continua a falar, ele diz assim no versículo 4, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então note que Jesus começa a sua fala, trilhando este caminho aqui, e dizendo para os seus ouvintes esta parábola, para que eles se identificassem. Jesus estava trazendo à tona uma expressão que os fizesse se envolver com a história. Olha, meus irmãos, é importante a gente entender que todas as vezes que Jesus profere uma parábola, todas as vezes que um profeta na Bíblia vem falar alguma coisa, ele está, na verdade, nos colocando no lugar do alvo daquela mensagem. Quando Jesus vai falar desta parábola, na verdade ele está falando para nós, para mim, para você, que estamos aqui lendo, estudando a palavra de Deus. Então nós vamos nos identificar com aquilo que Jesus está ensinando. Acompanhe comigo. A Bíblia vai dizer, no versículo 4, que quando ele semeava uma parte a semente, caiu ao pé do caminho, e diz mais, e vieram as aves e comeram-na. Então, quando Jesus vai dar esta expressão, todos estão prestando atenção nele, em tudo que ele está contando. Algumas pessoas, quando percebem Jesus falando esse texto que nós já lemos, estavam assim imaginando, será que não tem algo mais profundo para ser dito? Até mesmo os seus discípulos estavam assim, prestando atenção no que Jesus estava falando. O que é que Jesus queria ensinar com aquela parábola? E fica claro para nós, e quem não sabe vai ficar sabendo, que este recurso didático utilizado para Jesus, parábola, ela vem daquela expressão, daquele entendimento de comparar coisas que têm similaridades para trazer ensinamentos profundos, mas de uma forma muito simples.
E para você nunca mais esquecer o que significa parábola, eu vou utilizar aqui palavras simples também. Colocar uma coisa ao lado da outra e compará-las. E daí tomar os ensinamentos. Pois bem, nos diz a Bíblia que Jesus vai contando a história e vai falando do que ocorre com a semente. Mas quando chega no versículo 10 deste mesmo capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos cercam Jesus e o indagam. E perguntam a ele: por que lhe falas por parábolas? Ora, os discípulos também não estavam entendendo. E chegaram para Jesus assim, como se diz no mundo de hoje, em off. E Senhor, cá para nós, por que o Senhor está falando com esse timbre? Por que o Senhor está falando isso aí? Porque eu acho que a maioria ficou esperando um grande sermão da sua parte. A maioria está esperando aqui uma palavra profunda. Quem sabe um milagre? Talvez os peixes pularem daqui para dentro do barco. Talvez os peixes pularem para a praia, né? Ir para a praia e todo mundo se alimentar e todo mundo dar glória. E o que é que o Senhor quer dizer com isso? Porque a gente, na prática, não estamos entendendo nada. Então Jesus se dirige aos seus discípulos e vai falar para eles algo muito especial, que isso serve para mim e serve para você. Acompanhe na sua Bíblia. Jesus, no versículo 11, diz assim: ele, respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Jesus começa a explicar para os seus discípulos aqui que ele tem uma forma de se expressar para os seus discípulos que os outros iriam ouvir, mas não iriam entender. Iriam ver, mas não iriam enxergar. E quando Jesus utiliza este recurso, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles têm algo muito especial para aprender a partir daquele momento. E veja o que Jesus nos diz. Não é somente Mateus que conta essa história. O evangelista Lucas, o evangelista Marcos, também contam a mesma história, e com riquezas de detalhes. Mas vamos caminhar. Quando Jesus vai explicar acerca da parábola, ele vai, a partir do versículo de número 19, Jesus vai aqui explicando devagarzinho o que é que está acontecendo. No versículo 18 ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. E é aqui que eu quero deter-me um pouco mais, para que a gente vá meditando um pouco na palavra de Deus. No versículo 19, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Jesus estabelece nesta figura de linguagem, e agora ele traz à tona aquilo que estava não revelado. E ele vai dizer para os seus discípulos: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Temos aí alguns tipos de terra, que é aqueles que lemos no decorrer da nossa leitura oficial. Então, o primeiro terreno que é encontrado, o primeiro momento que é encontrado, é ao pé do caminho. O semeador, quando sai, irmãos, ele não busca um ambiente perfeito. Não é como hoje, que o agricultor vai lá e, se fosse uma agricultura manual, ainda assim haveria um caminho certinho, cada semente é colocada na altura certa dentro do solo, cada espaço é determinado. Hoje a semeadura é mecanizada, então a coisa é muito certinha, mas naquele tempo era diferente. O máximo que se fazia era arar a terra, e quando arava a terra havia um caminho para se passar, e o semeador simplesmente vinha com a mochila, pegava um punhado de semente e jogava essas sementes. Não sabia ele onde cada uma delas iria cair, nem se todas elas seriam frutíferas, se iriam vingar. Mas diz o texto bíblico, a exemplo do que Jesus estava colocando, que ele diz que uma delas cai ao pé do caminho. Ele vai dizer que esta semente cai numa terra ao pé do caminho, e ele vai dizer que esta terra, nesta semente, ela é pisada pelos homens. Ela é pisada pelos homens e depois ela é tirada do local onde ela foi lançada. Observe na sua Bíblia o que Jesus fala. Quando Jesus vai falar sobre isto, ele está falando de um coração assim, um coração que não tem sensibilidade.
Porque esta semente, que é a palavra de Deus, e ele deixa isso muito claro, esta semente que é a palavra de Deus, quando ela é lançada, chega num coração que é um coração insensível, que é um coração cujo existe um tráfego ali muito interessante, porque ela é pisada pelos homens e depois as aves vêm lá e tiram essa semente. Ou seja, esta terra que é comparada ao pé do caminho, é comparada ao coração de uma pessoa, está explícito ali, Jesus nos ensinando, de que este coração é aquele coração que é uma passarela. E por onde passa muita gente numa terra dura, ela acaba ficando mais compactada. E quando se lança uma semente, a semente não consegue encontrar um espaço para ali ficar, para ali germinar, para ali ter raízes. Ela vira um tráfego, um lugar onde as pessoas passam. Imagine um coração onde todo mundo passa por ele. Já imaginou? Se na sua vida, no seu coração, todo mundo pudesse passar, e quando ele fica duro, ele acaba ficando insensível, porque as pessoas vão lá e acabam pisando e machucando aquela terra. E fica uma terra tão dura que ela fica impenetrável. Quantas pessoas que estão me ouvindo, que também em algum momento da vida, também tiveram o seu coração endurecido. Endurecido talvez pelas circunstâncias, endurecido talvez porque tem ouvido alguma coisa de alguém e o seu coração ficou fechado. Para nós que estamos aqui na igreja, por exemplo, você já imaginou o que acontece com o seu coração? Se dentro do seu habitat, dentro do seu meio comum, seu meio social cristão, você não filtrar aquilo que você ouve todos os dias, como o nosso coração não iria ficar? Como o nosso coração não iria ficar comprometido? Quando a Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, você pode acompanhar isso na sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, vamos abrir a Bíblia e vamos conferir nela. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos é ensinado a ter um cuidado com o coração. Assim nos diz a palavra de Deus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ora, meus irmãos, o proverbista vai nos ensinar que é importante guardar o nosso coração, o acesso ao nosso coração. E quando se fala deste acesso ao nosso coração, vai nos falar deste filtro, vai nos falar dessa necessidade de ter ali limites, vai nos colocar diante de uma verdade, que nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, ponderar os nossos desejos, analisar as nossas emoções. Não estamos falando com isso que a pessoa deva se isolar ou se reprimir. Não, não é isso, porque o coração não é uma prisão. Mas é filtrar, é escolher de acordo com a palavra de Deus. Quando se tem esse entendimento, quando se tem um entendimento da palavra de Deus, seus olhos, seus ouvidos, o caminho do seu coração tem um filtro. Porque se não passar pela palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro. A gente é obrigado a ouvir. A gente ouve, mas não guarda. Porque o filtro da palavra de Deus não deixou. Por que é importante isso, irmão Mendonça? Porque existe no meio da sociedade muito veneno sendo destilado. E quando nós ouvimos esse veneno, alguém lança o veneno e nós é que ficamos enfermos e comprometidos. Nosso coração fica duro, fica rígido. E quando a gente pensa que não, o coração da gente é uma pedra. O que devemos fazer, irmão Mendonça? Colocar o filtro da palavra de Deus. Para quê? Para que quando isso chegar, a gente já esteja vacinado e não sejamos contaminados por esses venenos. Quando falamos sobre guardar o coração, guardar o nosso coração das mentiras, guardar o nosso coração das tentações, guardar o nosso coração da crueldade, para quê? Para que ele produza verdade em nossa vida, para que nós possamos ter domínio próprio e para que possamos ter amor e exercitar o perdão. Meus irmãos, como é importante termos um coração sensível. Jesus vai falar que esta primeira terra, que essa primeira semente, ela não tem êxito porque a terra é dura.
Mas vamos seguir mais adiante, porque o relógio não nos espera. Quando caminhamos um pouco mais, encontramos Jesus falando sobre a sua próxima semente. Voltemos lá para Mateus capítulo 13. E Jesus agora vai, a partir do versículo de número 20, acompanhe na sua Bíblia, ele vai dizer assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Que coisa linda! Mas versículo 21 vai explicar o que foi que aconteceu com esta semente. Mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu tenho certeza que se você buscar na sua mente, vai encontrar alguém que passou por isso, ou que está passando. Você vai encontrar alguém que se identifica com este tipo de coração, porque essas 4 terras que aqui são colocadas são tipos de coração, de formas de receber a palavra. Quando Jesus fala sobre esta semente que é lançada entre pedras, ela vai dizer que essa semente não tem raiz em si mesma. Ora, meus irmãos, significa dizer que este coração é um coração raso e superficial, que a semente até brota, mas não cresce, não frutifica, não há espaço para criar raízes, e só se alimenta ali com muita dificuldade, e ela vem sobreviver, vai tentar sobreviver. Ora, meus irmãos, são pessoas que quando aceitam Jesus, elas são extremamente entusiasmadas. Pessoas que quando aceitam Jesus, às vezes voltadas para Deus, quando se voltam para Deus é tanta alegria, é tanto choro, não quer faltar um culto, não falta um culto de doutrina, não falta um culto de escola dominical, todos os domingos está aqui, quer participar de todos os departamentos da igreja, seja ele jovem, adolescente, adulto, ancião. O ancião vai dizer assim: porque eu não aceitei Jesus há muito tempo atrás, quanto tempo eu perdi. É tanto entusiasmo, é tanta vontade, é tanta animação, é efusivo, ele é animado. Mas a Bíblia vai nos dizer que porque ele não tem raiz, não tem raiz em si mesmo, ele é de pouca duração. Vai dizer que quando as provas, quando as tribulações batem na sua porta, quando ele começa a se escandalizar com o que vê no meio da igreja, o seu coração fica assustado, aquela alegria que outrora existia foi embora, e ele começa a secar. Já pensou o que é uma vida cristã seca? Sem nada, sem vida, uma madeira seca, que não tem nada para compartilhar. Pare para imaginar e vamos refletir como está a nossa vida, como está o nosso coração, porque eu quero me colocar com os irmãos aí, eu quero me colocar com os irmãos. Como está o nosso coração? Como está a nossa fé? É preocupante, porque esse é aquele tipo de cristão que tem uma fé emocional. Às vezes uma pessoa que qualquer palavra já está lá chorando, chorando. Oh, que coisa linda, o céu é muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Mas quando a provação bate na porta e vai bater, esta pessoa logo arreia as armas. Não, eu não quero mais dirigir este departamento. Está entregue aí, pastor, olha, eu não quero mais saber disso. Chega lá e diz: olha, eu não quero mais saber, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Isto quando não tem o ativismo, e aí é um perigo. O ativismo cristão é um grande perigo. Eu sei que eu estou falando para a igreja do Senhor.
Ativismo é um grande perigo. A pessoa quer trabalhar em todos os departamentos da igreja. Tem tempo para todas estas coisas. E a sua vida está uma bagunça. E vai evangelizar, e vai para a escola dominical, está em departamento, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É tanta coisa. E a gente às vezes fica pensando, mas fulano é tão ativo, fulano é tão aplicado na igreja, é mesmo, é. Mas se tirar isso dele ou isso dela, permanece no mesmo lugar? Quando os escândalos vierem, porque eles vêm, as pessoas ficam escandalizadas com um ou outro comportamento e ficam preocupadas com A, com B, com C, e o seu coração, em vez de estar blindado e filtrar, está ali preocupado. Preocupado com A e com B. Não, cuide de você, cuide do seu coração, cuide da sua terra. Cadê o filtro? Cadê o filtro da palavra de Deus? E é interessante que essas pessoas vão ficar com entusiasmo passageiro, depois desanimam, a gente procura no meio da congregação, não encontra mais, e daqui a pouco essas pessoas querem retroceder. Mas a Bíblia nos diz, abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 10. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu estou tomando um pouco de água. Hebreus capítulo de número 10. Vamos ver o que nos diz a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 10, versículos 38. Vamos ver aqui o que nos diz. Capítulo 10, versículo 38 e 39. Vai dizer assim, acompanha aí. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí, olha o alerta da palavra de Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que lição linda! Esta expressão, justo viverá pela fé, é algo que foi dito lá por Abacuque, que é a maior inspiração para Paulo escrever a carta aos Romanos. Aqui em Hebreus está escrito, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por que este pensamento de parar? Por que este pensamento de recuar? Por que você está cocheando em 2 pensamentos? Em largar as armas, em voltar atrás, como o cão que volta ao seu vômito. Pare com isso, esqueça este negócio. Mantenha firme os seus pés e vamos caminhando juntos para o céu. Que negócio é esse de parar na caminhada? Nós não queremos deixar ninguém para trás e é por isso que Deus me trouxe aqui para trazer esta palavra para você. Anime-se, erga a cabeça e vamos caminhar junto com o povo de Deus para chegar no céu. Aleluia. Existe um preço, irmãos, para se seguir a Jesus. Quem foi que lhe vendeu este evangelho diferente? Veja o que a Bíblia nos diz. Mateus 16. Vamos palmilhar a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. No versículo 24 está escrito assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém, olha, é condicional. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, meus irmãos, existe um preço de seguir a Jesus. E não é um preço baixo. É o preço da renúncia. É o preço de negar-se a si mesmo. E diz mais: renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Existe o preço da renúncia. E que renúncia é essa, irmão Mendonça? É um filho que está me aperreando e eu vou dizer assim, eu vou carregar essa cruz até o final da minha vida. Não, não é o marido ou a esposa que está lhe aperreando, você diz, eu vou carregar essa cruz. Já que eu casei com essa cruz, eu vou carregar com essa cruz até o final da vida. Não, meus irmãos, não é isso.
é de renunciar a nós mesmos, renunciar o nosso pecado e dizer: Senhor, eu quero mortificar esta velha natureza que está em mim todos os dias por amor ao teu nome. Seguir a Jesus exige renúncia. Mas vamos caminhar mais, porque o tempo não nos espera. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Vamos aí para a terceira terra. O que nos diz a palavra de Deus? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, versículo 22, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Grife esta palavra: infrutífera. Ora, meus irmãos, quando a gente observa esta explicação de Jesus, ele está dizendo que uma semente foi semeada entre os espinhos. E quando ele semeia entre os espinhos, está dizendo que esta semente até germinou. Esta semente, ela começou a crescer. Ela começou a evoluir. Mas junto com ela também cresceram os espinhos. E quando pensamos em espinhos que estão crescendo, estamos colocando uma espécie de engarrafamento no crescimento. O espinho vai crescendo e a plantinha vai crescendo junto. O espinho vai crescendo e a plantinha vai crescendo junto. De forma que não tem espaço para os dois. Parece que ocorre aí um engarrafamento, um congestionamento. É um tipo de coração assim com muitos interesses, com muitos cuidados nas coisas do mundo. Um coração que é inclinado, que tem um fascínio pelas riquezas. E estas riquezas disputam o mesmo espaço com as coisas do reino de Deus. E isto é muito perigoso. É um coração que é dividido. É um coração que é distraído. E este tipo de coração é sufocado pelos espinhos. Veja o que nos diz Mateus 6, capítulo 6, e no versículo 24. A palavra de Deus diz assim: ninguém pode, Jesus dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas Bíblias chamam de riqueza. Então veja, meus irmãos, que é um coração dividido. Alguém que diz assim: eu vou servir a Deus, mas existe alguma forma de eu servir a Deus de forma mais tranquila, mais pacífica. Por quê, meu irmão? Porque eu preciso trabalhar muito, eu não posso ir para a escola dominical, porque eu trabalho de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite. Então eu não tenho tempo de ir para o culto, eu não tenho tempo de visitar os irmãos, eu não tenho tempo de ofertar, eu não tenho tempo de cantar, eu não tenho tempo de visitar os enfermos, porque eu estou tão envolvido com o trabalho e vou juntar tanta riqueza. E ao final da vida, vai levar isso para onde? Você já observou que no caixão não cabe nada, só cabe a gente. Não cabe um carro, não cabe a casa. Pode pegar os diplomas todinho que tiver na parede, não cabe dentro do caixão. E lá, para onde nós vamos, para a terra, não leva nada. Não levamos nada. Se vivemos aqui nesta terra 50, 70, 80, 90, 100 anos... E os que vivem um pouco mais vivem 110. Existe um estudo, diz que a sociedade está vivendo cada vez mais. Compare o que é 100 anos da sua vida com a eternidade. Uma eternidade está nos esperando, mas os olhos estão aqui. Olhos que estão olhando para o momento, para o aqui e agora. E há uma eternidade lhe esperando. Pare com isso. Tome tinto nesta noite, porque a palavra de Deus está falando muito claro aos nossos corações. Alerta! Onde está o teu coração? Onde estão os teus olhos? Só nas riquezas desta vida, tudo isto aqui vai ficar. Veja o que nos diz Lucas no capítulo 10. Vamos para a Bíblia.
Lucas, capítulo 10. Meu Deus, que coisa linda. Lucas, capítulo 10. O versículo 41 em diante diz assim: E respondeu-lhe Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a parte que você está escolhendo, meu irmão, minha irmã? Qual é a parte que você está escolhendo? São as coisas finitas desta terra, as coisas que o ferrugem corrompe, leva, corrói. Alguém vem e rouba, alguém vem e leva, algo que se quebra, um carro que compra hoje novo, amanhã não vale nada, um diploma que hoje tem, amanhã não vale nada. Mas o que nós estamos aqui é juntando tesouro no céu, onde vamos desfrutar da presença do Senhor. Junte tesouro no céu, meu irmão. Deixe de se apegar com essas coisas aqui da terra. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 3. Pessoa que fica cocheando em dois pensamentos. Apocalipse, capítulo 3. Vamos para a Bíblia, que a minha memória não é boa. Apocalipse, capítulo 3. O versículo 15 vai dizer assim: Eu sei as tuas obras. Preste atenção. Jesus falando. Eu sei as tuas obras. Vírgula. Que nem és frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Veja o que diz o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ora, meus irmãos, pare para imaginar. Somos igreja, somos membros do corpo de Cristo. Você já parou para imaginar? Porque é um crente que está em cima do muro, que não sabe para que lado vai se inclinar, para quem vai servir, e o coração está dividido. O próprio Senhor dizendo assim: pega os agentes do corpo e bota para fora, porque este não me serve. Porque se estiver quente, eu boto na temperatura certinha, e se estiver frio, eu aqueço. Agora o morno não me serve. Que tipo de crente somos nós? Somos crentes frios, esperando um avivamento? Somos crentes quentes, na melhor expressão da palavra? Ou estamos cocheando em dois pensamentos? Precisamos entender que precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos tomar decisão. Precisamos ter uma escolha diante de Deus. Veja o que diz Lucas. Lucas no capítulo 9. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Lucas no capítulo 9, o versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, veja aí, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. No versículo 25 ele arrebata dizendo: porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Ora, meus irmãos, por que ganhar este mundo inteiro? Alguém está dizendo assim: eu vou viver a minha vida, eu vou curtir as coisas que existem aí, e quem sabe mais na frente eu entrego o que sobrar para Deus. Ei, você não quer de Deus o melhor para a sua vida? Por que oferecer somente o resto? Quantas pessoas eu conheço que um dia estavam no mundo, mas quando se entregaram para Jesus, ficam com o coração apertado, dizendo: se eu tivesse mais vigor para servir a Deus. Se eu tivesse no meu tempo do auge financeiro, eu poderia dar tantas ofertas, eu poderia investir tanto no reino de Deus, eu poderia ajudar tantas pessoas.
mas hoje eu já não estou nas mesmas condições. Aí quando encontram isso, dizem assim, então eu vou aceitar Jesus e vou ficar por aqui. E começam com as suas lamúrias, e começam com os seus pensamentos. Quantas riquezas têm prendido as pessoas aqui na terra? O jovem rico, de Mateus 19:16, vai dizer que Jesus fala para o rapaz assim, vende tudo que tu tens e vem me seguir. E o rapaz, diz a Bíblia, que ficou triste e saiu. Será que se Jesus dissesse para você hoje, meu irmão, você que é abastado, que é abençoado por Deus nessa área, imagine, se você hoje tivesse essa indagação de Jesus e dissesse assim, Senhor, é o seguinte, eu prefiro as riquezas. Eu prefiro as riquezas. Já imaginou? Qual o destino daquele jovem rico? Ele era rico enquanto estava aqui, mas perdeu a oportunidade de seguir a Jesus. Meus irmãos, é sério o que estamos falando. É muito sério. Mas vamos continuar. Estamos caminhando para o final. Em seguida, no versículo 22. Ainda no versículo 22 vai falar sobre aquele que ouve as palavras. Do versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus. Diz a Bíblia. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Quando encontramos Jesus ensinando acerca deste coração, Ele está nos ensinando sobre o coração que Ele deseja que tenhamos. Em primeiro lugar, observamos que esta terra, este coração, ele estava preparado. Em segundo lugar, observamos que neste coração não há concorrentes para a palavra de Deus. Quando ela recebe a semente, ela é acolhida e há espaço dentro dela para ela crescer. Há espaço na terra para a semente crescer. E quando falamos de crescimento, não estamos falando apenas de crescimento vertical para cima, mas existe aquele crescimento vertical para baixo, que é aquele crescimento que ninguém vê. Quanta gente no nosso meio, que a gente olha e diz assim, esse irmão, essa irmã, esse adolescente, esse jovem, parece que ele é meio apagadinho, né? Parece que ele não aparece muito, ele não é aquele que sola no hino, ele não é aquela jovem que outrora está ali, se destacando nas atividades, não é verdade? Mas você não sabe, talvez esse jovem, esse irmão, esta irmã, não esteja querendo aparecer. Por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida e Ele prefere crescer para baixo, porque sabe o que lhe espera mais à frente. Crente que cresce para baixo é crente que não aparece, que não está nos holofotes da sociedade, que não está em destaque. Agora tenta arrancar ele do lugar para tu ver. Não há tempestade, não há dificuldade que possa arrancar aquele crente do lugar. Talvez esta seja a sua situação, meu irmão. Alguém olha para você e diz assim, por que é, irmão, que o senhor leva essa rebordosa toda? É tanta dificuldade para lhe arrancar do lugar, é tanta coisa, tanta buzinada no ouvido para fazer o senhor sair da igreja e o senhor permanece firme. Por que é isso? É porque este crente se preocupou em criar raízes. Raízes que lhe dão alicerce. Raízes que eles sustentam no tempo da adversidade. Alguém pode bater com força, passar o serrote, arrancar você pelo talo, pensando que você está morto. Mas Deus está a lhe dizer, você tem raiz e vai crescer de novo para a glória do meu nome. Tem raiz. Cresça para onde ninguém vê. Cresça para onde não há status. Cresça para o lugar que ninguém aplaude. Mas quando vier a adversidade, você está firme para a glória de Deus. Crie raiz. Alguém chega num alicerce, alguém chega numa edificação, e eu já contei isso para alguém. Chega numa edificação e diz assim, mas que coluna linda, bem revestida,
Que revestimento lindo este, né? É de porcelana, que coisa linda, porcelanato. É tanto revestimento bonito, é vidro, é aço escovado, é tanta coisa linda, é um piso maravilhoso, mas ninguém olha para o que está debaixo no alicerce. Porque alicerce não chama atenção. Alicerce não desperta cobiça. Parece que na hora da construção, alguém diz assim: o que é que vai colocar aí na coluna? Coloca qualquer coisa, ninguém vai ver mesmo. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, para crescer para cima, me permita esta palavra, se cresce primeiro para baixo. Talvez, meu irmão, na sua vida esteja acontecendo isso. Você olha e diz: Senhor, as tuas promessas na minha vida, eu não estou vendo acontecer nada. E Jeová está dizendo: eu estou dando raiz a você, raiz para o que tem pela frente. Talvez, meus irmãos, este momento de adversidade que o mundo e a nossa nação e o nosso estado e a nossa cidade está passando, seja um momento onde as raízes profundas estarão mostrando por que elas existem. Quanta gente que está desesperada, correndo de um lado para o outro, aflito. Mas quem tem raiz está firme, dizendo: eu creio que o meu Redentor vive, ele vive e por fim se levantará para me socorrer. O Redentor está vivo e as suas raízes estão firmes. Mas quem não tem raiz, aí com a primeira dificuldade está indo embora, está desmoronando, está capengando. Cuidado com as raízes, alimente as raízes. É necessário, meus irmãos, entendermos também que a produção desses frutos desta boa terra, ela pode variar de crente para crente, de irmão para irmão, porque a parábola vai nos falar de produção a 30, a 60 e a 100. Mas é importante entendermos que cada um tem uma forma de produzir, tem um tanto de produzir. Veja o que nos diz Romanos capítulo 7. Vamos ainda para a Bíblia, estou caminhando para o fim. Romanos capítulo de número 7, abra sua Bíblia, não tenha preguiça. Abra ou acesse a sua Bíblia. Romanos capítulo 7. O versículo 4 nos diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos muitos frutos para Deus. Então nós somos criados por Deus, resgatados do pecado, para produzir fruto. Ora, talvez alguém diga assim: mas irmão Mendonça, eu prefiro uma vida cristã assim, mais tranquila e tal. Nada disso, irmão. Nada disso. Precisamos produzir fruto no reino de Deus. É imperativo, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, vai dizer que somos lavoura de Deus. Veja o que diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja do Senhor, ela é lavoura de Deus. A semente é a palavra de Deus e nós precisamos produzir frutos. Em João capítulo 15, versículo 9, Jesus nos dá algumas lições. Temos o que aprender também lá. João, capítulo 15, versículo de número 9. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E somente dando muito fruto, é o que diz o texto. E assim como Jesus, glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Somente assim sereis meus discípulos. Quer ser discípulo de Jesus? Produza muito fruto. Você vai ser identificado como discípulo de Jesus.
Quando falamos de frutos, meus irmãos, precisamos entender que é necessário frutos e não somente folhas. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Quando falamos de folhas, falamos apenas daquele cristão da aparência. Aquele cristão, porque quando olhamos para uma árvore, identificamos a árvore, tem lá as suas folhas, né? Na sua folhagem. E aí a gente sabe, isso aqui é pé de manga, isso aqui é pé de saputi, isso aqui é pé de goiaba. E de longe a gente, pelas folhas, já identifica a espécie, não é verdade? Mas Jesus está dizendo que precisamos produzir frutos. Frutos. Em certo momento, em Mateus 21, você vai ver isso na sua Bíblia, versículo 18 e 19, vai contar-nos uma história de que Jesus encontra uma árvore, e quando olha para essa árvore, é melhor a gente conferir lá no texto. Vamos lá, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, vamos para a Bíblia. Versículo 18. Em diante. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, Jesus com fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela, senão folhas, só aparência. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olhe para cá. Redobre sua atenção. Jesus não espera somente folhas, porque folhas falam de aparência. Folhas falam de uma vida que busca um disfarce, de uma vida que está camuflada. Alguns olham para esse texto assim: mas por que Jesus amaldiçoou a coitada da figueira? É porque a lei natural ali estava dizendo: primeiro eu quero frutos, e depois na sequência vêm as folhas. Mas aquela figueira aparentava de longe ser muito ampla, ser muito viçosa, ter muita aparência. Quanta gente dentro da igreja, no nosso meio, com tanta aparência, com tanta pompa. E onde estão os frutos? Onde estão os nossos frutos? Porque eu me coloco nesta palavra junto com você. Onde estão os nossos frutos? O reino de Deus, ele cresce porque nós semeamos a palavra de Deus. Nós lançamos a palavra de Deus. E nada substitui a pregação e o ensino da palavra de Deus. No crescimento espiritual e no aumento da igreja, nada substitui a semente da palavra de Deus. Eu fico me preocupando quando às vezes tanta gente fica preocupado com o tempo, tanta gente preocupado com sinais, tanta gente preocupado com prodígios, tanta gente preocupado com coreografias, tanta gente criando circunstâncias para que a igreja torne-se agradável, torne-se interessante para atrair e manter as pessoas retidas aqui. Quem mantém igreja e crente de pé ainda é a palavra de Deus. Ainda é a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, o capítulo 17 de Jeremias, no versículo 8. Vamos para a Bíblia. Jeremias, capítulo 17. No versículo 8, nos diz assim: porque ele será. Ele quem? O versículo 7 explica: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Nós não falamos do sol? Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.
Pergunto: como estamos hoje, no meio desta sequidão? Estamos frutificando? Nós estamos frutificando como Jesus espera que nós frutifiquemos? Porque a palavra de Deus nos diz: aquele que estiver enxertado em mim, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, eu quero encerrar esta palavra orando a Deus para que cada um de nós possa ser esta boa semente, e que a palavra de Deus encontre guarida no nosso coração e possa transformar as nossas vidas e possa nos mudar de dentro para fora. Que não possamos ser apenas os crentes da aparência, das folhas, mas que possamos produzir muito fruto, fruto para a glória de Deus, fruto para o louvor e glória do seu nome. Eu quero aqui encerrar fazendo oração por você, por sua família. Em alguns instantes estaremos servindo ao Senhor com a oferta e com o dízimo que pertence ao Senhor. Mas eu quero orar por sua vida. Feche seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus te pedimos nesta hora a tua bênção sobre a vida de cada um de nós, pois em algum momento da nossa vida, Senhor, nós somos um desses 4 tipos de terra. Às vezes, Senhor, queremos ser a terra boa e frutífera numa área da nossa vida, que queremos expor para que o Senhor cuide dela, mas em outras áreas da vida nós te rejeitamos. Que a partir deste momento, que a partir deste ensino da palavra, nós possamos ter a nossa vida transformada e possamos te entregar a nossa vida por inteiro e frutificar no teu reino de forma especial e de forma íntegra. Permanece com as nossas vidas, abençoe as nossas famílias. Pedimos agora, ó Deus, pelos teus filhos e filhas que vão entregar a sua oferta, que vão fazer as suas transferências bancárias, que vão entregar o dízimo que é do Senhor, porque reconhecem o teu senhorio sobre as suas finanças. Neste tempo de sequidão, ó Deus, que os teus filhos sejam fiéis ao ensino da tua palavra, que sejam comprometidos com a tua casa e com o sustento da tua obra. Que o Senhor possa abençoar e alargar muito, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um e de cada uma. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto estaremos louvando a Deus, nós vamos servir ao Senhor com dízimo e com ofertas. Aí no rodapé você vai imaginar, vai encontrar aí as contas bancárias da igreja, tem também o QR Code, o que lhe for mais confortável, mais conveniente. Você, com um pouco de paciência, vai adorando a Deus e também contribuindo com o reino de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Abra sua harpa no hino de número 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Vamos louvar todos juntos. Medite na letra desse hino. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue
da cruz, evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando ao final deste abençoado culto. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade tão especial de chegar até você através dessa plataforma. Não sei se você está nos vendo aí pelo YouTube ou por outra plataforma, mas é nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela sua família. Pedimos que você não saia antes de dar o seu like, de divulgar as nossas redes sociais, de espalhar, se inscrever, clique lá no sininho para você ser ativado todas as vezes que for estabelecido, que for liberado algum vídeo ou quando fizermos nossas transmissões ao vivo, não é? A pergunta que fica para nós hoje é: que tipo de terra é o nosso coração? Que possamos meditar, refletir nisto e entender a importância de sermos boa terra e recebermos bem a palavra de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, concluindo este culto. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esses instantes em que estivemos aqui meditando um pouco na tua palavra, refletindo nesta pequena porção, Senhor, mas que tem lições profundas, das quais não teríamos tempo hábil aqui para meticulosamente tratar de cada uma delas. Mas em breve, Senhor, cremos que estaremos juntos aqui na nave do templo, e os irmãos poderão nos ver ao vivo, presente, e nós termos a alegria de olharmos nos semblantes dos nossos irmãos e nos alegrarmos, porque sabemos que vivenciamos e que passamos estes momentos difíceis, mas não largamos a tua palavra, não abrimos mão de te gerar e de produzir um culto para a glória do teu nome. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe as famílias que estão nos vendo aí do outro lado. Alguém que precisava ouvir uma palavra, que precisava de uma exortação, que precisava, ó Deus, de ter o seu coração alimentado. Que nesta noite essa pessoa seja alimentada e abençoada por ti. Assim te oramos crendo em nome de Jesus. Receba a bênção dos apóstolos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, aqui e aí, para sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.